eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O inédito vazamento de um documento da Suprema Corte dos Estados Unidos revelou que a maioria dos juízes do tribunal defende uma mudança no entendimento sobre o direito ao aborto no país. Desde a década de 1970, as mulheres norte-americanas podem optar pelo procedimento, seguindo decisão da própria Suprema Corte. Mas isso pode estar prestes a mudar, segundo uma minuta de decisão do tribunal obtido pelo site Político. Ele mostra o voto da maioria, que foi escrito pelo juiz Samuel Alito. Esse rascunho teria circulado em fevereiro e só deveria ser divulgado no final de junho. É claro que até que ele seja divulgado, alguns votos podem mudar, mas ninguém acredita que isso possa acontecer por causa da formação bastante conservadora da Suprema Corte americana hoje. Nesse rascunho desse voto da maioria, o juiz Alito diz que em nenhum lugar da Constituição se fala em aborto e ele diz que essa decisão deve voltar para os representantes do povo, dizendo o quê? Que ela deve voltar para os estados. As assembleias estaduais é que devem decidir. A Suprema Corte dos Estados Unidos retomou a discussão sobre o tema do direito ao aborto num processo que questiona uma lei aprovada no estado do Mississippi, que reduz de 23 para 15 semanas o período máximo para a interrupção voluntária da gravidez. Após o vazamento da possível decisão da Suprema Corte, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que está pronto para proteger o direito de escolha das mulheres. O presidente Joe Biden falou agora há pouco, ele estava indo para o Alabama e conversou com repórteres, disse que espera que a Suprema Corte não tenha votos suficientes para reverter essa decisão, a decisão do caso Roe versus Wade, que legalizou o aborto em todo o país, nos Estados Unidos. O chefe de justiça, John Roberts, admitiu agora há pouco que esse documento que foi publicado pelo site Político, um site que cobre a política aqui dos Estados Unidos, especializado, é um documento verdadeiro, confirmou a veracidade desse documento, mas disse que ele não reflete uma decisão final da Suprema Corte, nem a decisão final dos juízes. Disse que é comum que rascunhos como esse circulem entre os juízes, rascunhos confidenciais que não deveriam vir a público, que isso faz parte do processo de decisão da Suprema Corte. Nas ruas dos Estados Unidos, a notícia sobre o novo entendimento da Suprema Corte gerou protestos contra e a favor da mudança. Em novembro, o país realiza eleições de meio de mandato, que vão determinar se os democratas seguirão com maioria na Câmara e no Senado. Falamos mais sobre o vazamento desse documento e a repercussão nos Estados Unidos com a correspondente da CNN Brasil em Nova York, Heloísa Vilela. Heloísa Vilela, muito bom te ter aqui no Item Mais, bem-vinda. Obrigada, Carol. E tem muito mais, nos assuntos aí que a gente vai tratar. Muitos detalhes, Heloísa, por isso que é muito bom ter você aqui conosco. Para começar, qual é esse caso que está nesse momento em julgamento na Suprema Corte que pode levar a uma mudança de entendimento com relação ao direito ao aborto nos Estados Unidos? E já aproveitando, o que a atual configuração da Suprema Corte também pode nos indicar com relação ao vazamento dessa decisão? Olha só, Carol, o que acontece, Essa discussão em andamento agora na Suprema Corte começou no Mississippi porque o estado lá quer reduzir o tempo que é exigido para que a pessoa faça o aborto, ou seja, só pode até um determinado prazo e eles querem tornar bem menor esse prazo. Mas isso, na verdade, é só, como a gente pode dizer, uma desculpa para levar até a Suprema Corte uma discussão que já existe na sociedade americana há quase 4 décadas, quase o mesmo tempo em que a lei está vigindo, porque desde que ela foi aprovada, grupos de juristas de direita começaram a se organizar numa sociedade chamada federalista para revogar, botar de volta a criminalização do aborto. Então, eles vêm trabalhando intensamente desde então, primeiro nos estados, para transformar as leis estaduais, para colocar alguns limites, e conseguiram chegar na Suprema Corte, e não foi à toa que eles levaram agora esse caso para a Suprema Corte, porque a Suprema Corte agora tem uma composição muito favorável para esse tipo de mudança. A gente tem uma composição bastante conservadora
conservadora e que é resultado das mudanças que foram feitas nos últimos anos. Para você ver, o ex-presidente Trump, por exemplo, ele indicou 3 juízes para a Suprema Corte depois de fazer um acordo com essa sociedade federalista, que garantiu votos para a eleição dele em troca de um compromisso de que ele indicaria juízes comprometidos com essa revogação da lei do aborto. Inclusive, dentro da Casa Branca de Trump, a gente tinha conselheiros da Casa Branca que são antigos diretores e participantes dessa organização federalista. Por quê? Ela viu que tinha feito mudanças na Suprema Corte com juízes que não eram conservadores o suficiente e passou a definir com mais clareza que nomes deveriam ser adotados. Então, além desses 3 que Donald Trump indicou, a gente tem também 2 juízes indicados pelos Bush, pai e filho, que compõem os 5 votos que vão, ao que tudo indica, aprovar a revogação dessa lei que garantia o aborto seguro para as mulheres que assim o desejassem. Então, o que eu estou tentando deixar claro é que isso não aconteceu agora de uma hora para outra. Isso vem numa luta antiga e que agora está chegando a uma grande vitória, porque os republicanos também tornaram impossível algumas mudanças na Suprema Corte, como foi o caso no fim do governo Obama, que ele poderia ter indicado um juiz, mas os republicanos durante 8 meses se recusaram a analisar qualquer nome que ele apresentasse. Então, o resultado agora está aí nessa decisão que está na bica de ser anunciada, ao que tudo indica, no fim do mês de junho, Carol. Heloísa, alguma possibilidade, por exemplo, do presidente Joe Biden ampliar o número de juízes da Suprema Corte? Ele teria esse poder para fazer uma mudança na composição em termos de quantidade mesmo? Pois é, isso é uma coisa que vem se discutindo aqui, toda vez que sai uma decisão complicada, se menciona isso, mas aí é o que Biden argumenta, que a Casa Branca hoje em dia argumenta, o que você faz? Agora você aumenta o número de juízes, aí ele vai indicar os juízes, e aí quando os republicanos estiverem no poder, eles aumentam ainda mais, e onde que esse processo termina? Então, existe muita relutância em levar a sério essa proposta, porque ela abre um precedente para uma possível confusão muito grande na instância máxima, né, do poder judiciário aqui nos Estados Unidos. Biden tem insistido que mesmo que aconteça uma mudança no entendimento por parte da Suprema Corte, se essa mudança se concretizar, ele quer garantir os direitos das mulheres. Ele se refere inclusive ao direito à privacidade. Até onde vai o poder de Joe Biden? Agora ficaria uma missão muito mais, por exemplo, a cargo do Congresso do que do Executivo? Olha, é muito complicado, porque uma vez que a Suprema Corte realmente adotar essa revogação dessa lei, o presidente não vai ter muito o que fazer. O que os democratas imediatamente passaram a dizer é: vocês estão vendo a importância de votar, vocês estão vendo a importância de escolher os seus representantes que sejam comprometidos com as causas que vocês acreditam. E saiu uma pesquisa ontem mostrando que mais de 60% dos eleitores americanos têm a intenção de votar em um candidato que se comprometa a defender o direito ao aborto. Então, a Corte está legislando, contrariando o que parece que a maioria da população quer. Agora, se as pessoas vão realmente votar com base nisso, né, exclusivamente nesse assunto, que realmente galvaniza, inspira, mobiliza, a gente vê as manifestações, no mesmo dia já estavam as pessoas na rua, e vai ter manifestação essa semana inteira, culminando com grandes protestos no fim de semana. Agora, as pessoas vão votar com base só nisso, num ano em que a inflação é a pior dos últimos 40 anos? Também não se sabe. A gente vai ver no fim do ano, no dia 8 de novembro, o que as pessoas vão dizer nas urnas a respeito de quem elas querem no Congresso, né? Que a gente vai renovar 1/3 do Senado e a Câmara toda, Carol. É um debate que se coloca nesse ano que é extremamente importante sob esse ponto de vista também, Heloísa. Inclusive com essa mudança de entendimento por parte da Suprema Corte, quando ela for de fato oficializada, o que temos aqui nesse momento é um vazamento de uma decisão. Essa mudança de entendimento, então, caberia aos estados legislarem com relação a esse tema. Diante apenas da notícia do vazamento, alguns governadores começaram a se manifestar em qual sentido, Heloísa? Há aí uma tendência da maioria dos estados contrários ou favoráveis ao aborto? Olha, a gente já sabe que 26 estados do país têm projetos de leis
prontos para serem apresentados nas suas assembleias legislativas para proibir, criminalizar o aborto de cara. 26 estados. Mas a gente tem os estados que jamais farão isso, como, por exemplo, Nova York. Ontem eu fui numa manifestação, estava lá a promotora geral, a chefe da promotoria pública do estado de Nova York, a Letitia James, que disse que não há como isso ser adotado em Nova York, e pelo contrário, que o estado vai criar um fundo para financiar o procedimento de mulheres que vierem de outros estados, porque nos seus estados a lei a criminaliza. Agora, uma outra coisa que está sendo muito discutida agora e que eu acho que tem muita importância é que direitos serão revogados depois desse, né? E por que eu estou falando isso, Carol? Porque no texto ao qual a gente teve acesso com esse vazamento, fica muito clara qual é a argumentação. A argumentação do juiz Alito, que redigiu o voto da maioria, diz que o aborto é um tema que não existe na Constituição dos Estados Unidos, certo? E que, por isso, não deveria haver lei alguma federal versando sobre esse tema. Acontece que existem vários direitos que não estão na Constituição, porque a Constituição americana, até ao contrário da nossa, é um texto bastante genérico. Ele não tem 350 mil leis específicas, ele tem princípios gerais. E esse grupo que eu estava falando, dos juristas conservadores, eles acham que a Constituição tem que ser levada ao pé da letra e tem que ser aplicada só o texto que está ali e acabou. Então, se a gente for olhar por esse ponto de vista, o casamento gay, como a gente fala aqui, né, também não está na Constituição? Seria um próximo direito a ser revogado? E parece que sim, parece que esse grupo gostaria sim de retirar isso das leis, dizer que isso não faz parte. Então, fica aí, antes de mais nada, uma contradição muito grande entre um país que sempre defendeu há décadas os direitos individuais e que está se vendo diante de uma Suprema Corte que está negando esses direitos, embarcando no que muita gente aqui chama de um fundamentalismo, que é onde você impõe à sociedade inteira os seus valores, né? Se o seu valor é de ser contra o casamento gay, seu valor é de ser contra o aborto, você está impondo à sociedade inteira. Então é uma contradição muito grande com princípios que já estão aprovados e sacramentados aqui na democracia americana há muitas décadas. Então é um momento bastante peculiar e preocupante aqui nos Estados Unidos, Carol. É o temor de que essa mudança apontada pelo documento dê margem para a reversão de outros direitos, então, né, Heloísa? Exatamente. Heloísa Vilela, correspondente da CNN Brasil em Nova York. Mais uma vez, Heloísa, obrigada e até uma próxima. Obrigada, até. Um levantamento da Organização Internacional Centro pelos Direitos Reprodutivos aponta que hoje 72 países têm leis que permitem à mulher optar pela interrupção da gestação. Em outros 24, o procedimento é proibido em qualquer circunstância. Uma pesquisa do Instituto Ipsos do ano passado consultou a população de 27 países e constatou que, na média, 46% das pessoas são favoráveis ao aborto, sem restrições. O Brasil foi incluído nos questionários. 31% dos entrevistados se posicionaram favoravelmente à descriminalização total do procedimento, à frente apenas da Colômbia, México, Peru e Malásia. Em ano eleitoral, o assunto se torna ainda mais delicado por aqui e desperta reações quando o tema aparece nas declarações de pré-candidatos à presidência. O ex-presidente Lula, por exemplo, precisou esclarecer uma declaração após receber críticas. As mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Então uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com agulha de crochê, ela fica tomando chá de qualquer coisa. Numa cidade chamada Jaguacara, na Bahia, eu conheci uma mulher que ela utilizava folhagem do fogão a lenha, aquela fumaça, aquelas coisas que grudam, sabe? Colocando na vagina para ver se ela abortava. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu deixei de falar, é que eu sou contra o aborto.
Tenho 5 filhos, 8 netos e uma bisneta. Eu sou contra o aborto. O que eu disse é o seguinte, é que é preciso transformar essa questão do aborto numa questão de saúde pública. Ou seja, que as pessoas pobres que forem vítimas de um aborto, elas têm que ter, condições de se tratar na rede pública de saúde. É só isso. Como a questão do aborto é tratada no mundo? Sobre essa questão a gente conversa agora com a Marisa Sanematsu. Ela é diretora de conteúdo do Instituto Patrícia Galvão. Marisa, obrigada por estar conosco, bem-vinda. Obrigada a você, Carol, é um prazer estar aqui com você. Marisa, para começarmos, como é que o tema aborto é tratado no mundo? Como que a gente pode aqui enumerar aquelas legislações que mais avançaram com relação a esse tema? Como é que o mundo encara esse procedimento? Bom, em primeiro lugar, um levantamento do Centro de Direitos Reprodutivos dos Estados Unidos mostrou que no mundo nós temos atualmente cerca de 66 países que proíbem o aborto em qualquer circunstância ou, no máximo, permitem quando a vida da gestante está em risco. Por outro lado, nós temos constatado muitos avanços nos últimos anos, sendo que nos últimos 25 anos, a gente pode contar quase 60 países que ampliaram as circunstâncias em que as mulheres têm direito a realizar o aborto, têm direito a ter acesso à interrupção da gravidez de forma legal. Mas aí, o que a gente tem? Nesse mesmo período de 25 anos, nós tivemos apenas 3 países que foram na direção contrária, foram na direção de restringir, de criminalizar totalmente o aborto em qualquer circunstância. E esses 3 países são El Salvador, Polônia e Nicarágua. São países que a gente sabe que têm regimes, vamos dizer assim, duros, muito restritivos, conservadores, autoritários, etc., né? E o que a gente está vendo nos Estados Unidos, vamos dizer, é um passo nessa direção, né? E é isso que nos preocupa muito. Nós aqui no Brasil, que também temos, né, uma legislação muito restritiva, que o aborto só é permitido nos casos de gravidez resultante de estupro, de risco à vida da gestante, e desde 2012 é também permitido no casos de feto com malformação no cérebro, né, que inviabiliza a vida. Então, a questão atual tem muito a ver com os avanços dos últimos anos e uma ofensiva em relação a esses avanços, né, em relação aos direitos reprodutivos das mulheres, né? Então é uma situação que nos preocupa muito. Marisa, essa é uma pauta extremamente delicada, porque a gente está falando aqui de direitos da mulher, e aí a gente envolve questões de privacidade, de saúde, religião, política. Enfim, Marisa, é justamente por conta disso que há uma dificuldade em aprofundarmos o debate sobre aborto? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, né, é muito importante que quando se fala sobre aborto, em termos de opinião pública, de percepção da sociedade, não se pode dizer, entende, que as pessoas sejam a favor do aborto. Porque o que nós entendemos é que a questão do aborto é uma decisão pessoal, individual, intransferível, é uma decisão que cabe à mulher que está grávida, e cabe a ela decidir. Então, quando nós falamos em opinião, é sempre melhor pensar em termos do qual é a opinião das pessoas sobre o direito ao aborto, pensando não só nas decisões individuais, mas também nas circunstâncias, né, em que a gravidez ocorre, nas circunstâncias em que se encontra a mulher que está grávida. Então, nesse sentido, Carol, eu acho que é muito importante a gente pensar que a questão do aborto, ela deve ser vista a partir da ótica da mulher, e a gente tem que sempre pensar, quando se fala em direito ao aborto, que existe uma menina, uma garota, uma mulher vivendo um drama, uma situação extrema. Por quê? Conforme eu já falei, ninguém é favorável ao aborto, ninguém faz aborto porque quer, porque gosta. Faz-se o aborto porque não se vê outra saída.
Então, o Instituto Patrícia Galvão já realizou diversas pesquisas de opinião para saber qual é a percepção que a sociedade brasileira tem sobre essa questão do direito ao aborto. Então, quando nós perguntamos, né, sobre se tal circunstância, por exemplo, no caso de um estupro, a vítima do estupro engravida e ela decide interromper essa gravidez, se a população concorda ou não sobre esse direito. A gente não pergunta, entende? Você é contra ou a favor do aborto? A pergunta é, diante dessa situação, uma vítima que foi estuprada, que depois do estupro, ainda por cima, engravidou, você acha que ela tem o direito de interromper essa gravidez? Aí eu acho que as pessoas começam a, vamos dizer assim, materializar mais esse tema. E aí ele deixa de ser uma questão para ser analisada sob a ótica da religião, da política, da polícia, e passa a ser vista a partir da ótica da pessoa, do direito da pessoa. Então, eu acho que esse tema tem que ser apresentado a partir do ponto de vista da mulher que está grávida, está vivendo essa situação, esse dilema e toma essa decisão. É importante humanizar mais a questão do aborto. Ele ainda é muito politizado, Marisa, esse tema, na sua avaliação? Claro, muito, entende? Muito, e infelizmente ele é usado politicamente, né? O que é pior, porque além desse mau uso político, o que acontece é que você novamente deixa de ver a situação, sabe, daquela menina que engravidou, daquela mulher que está grávida e compreende que não deve levar aquela gravidez adiante. Então, por isso é que é importante, eu acho que é muito importante até ressaltar que, em primeiro lugar, a questão do aborto, especialmente no Brasil, que tem essa legislação tão restritiva, a questão do aborto no Brasil, ela tem muito mais a ver com saúde pública do que com polícia, com religião, com política. É isso que a gente tem que pensar, porque desde uma menina de 12 anos que engravida e que não deve levar essa gestação adiante, porque primeiro ela engravidou após um estupro, porque toda relação com uma menina que tenha menos de 14 anos é um estupro, e ela, se levar essa gestação adiante, vai colocar em risco a sua saúde e talvez a sua própria vida, né? Então, ele tem que ser visto dessa maneira. Ele não pode ser visto como um caso de religião, de questão de fé ou de manipulação política, porque a gente está lidando com a vida das pessoas. Uma das perguntas que nós fizemos nessa última pesquisa foi exatamente essa: se as pessoas concordavam com a frase, uma pessoa que quer proibir o aborto em qualquer circunstância não está pensando no que vai acontecer com essa menina ou essa mulher que engravidou. E é isso, né? As pessoas, quando debatem o aborto, parece que estão falando de uma coisa abstrata, e não, né? O aborto é uma coisa muito real, né? E com grandes impactos sobre a vida das mulheres. Marisa, para a gente encerrar, que a gente está falando aqui sobre essa percepção do brasileiro com relação ao tema, e quando a gente vê os levantamentos, a gente percebe uma variação muito grande da opinião dos entrevistados. Isso num curto espaço de tempo. Ao que podemos atribuir essa mudança de entendimento de uma forma tão rápida? Olha, Carol, eu não sei se realmente a mudança assim, de percepção é tão rápida, ela varia tanto. O que acontece, na verdade, é que as pesquisas de percepção, elas representam um retrato, né? Uma fotografia de um momento. Isso eu aproveito até para pontuar a importância, o papel da mídia na repercussão de casos que têm a ver com o direito ao aborto.
Quando nós fizemos, o Instituto Patrícia Galvão realizou uma pesquisa divulgada em novembro de 2020, nessa pesquisa nós incluímos uma pergunta sobre o caso daquela menina de 10 anos, do Espírito Santo, que eu acho que parece que em agosto de 2020 foi muito noticiado o caso dessa menina, que era uma menina que desde os 6 anos de idade era estuprada pelo tio continuamente e aos 10 anos engravidou e estava tendo o direito de interromper essa gravidez dificultado por forças, vamos dizer assim, religiosas, políticas, né, que queriam interferir nesse direito dela de interromper essa gravidez depois desse estupro. Foi um caso que teve muita repercussão. E aí nós incluímos na pesquisa uma pergunta sobre esse caso, se as pessoas tinham conhecimento sobre esse caso e se concordavam que essa menina tinha o direito de interromper essa gravidez. E 94% das pessoas concordavam que ela tinha o direito de interromper. Então, eu acho que é muito perigoso, sabe, essa manipulação que algumas lideranças fazem de que o Brasil é conservador, o Brasil é contra o aborto e que por isso ele deve ser proibido. As pesquisas que nós fizemos mostraram que isso não é verdade, né? Mostraram que as pessoas entendem que essa questão ela não é caso de polícia nem de religião, que é uma questão que tem a ver com saúde pública e direitos. A maioria percebe dessa maneira. E aí eu quero aproveitar também para falar em termos dessa, vamos dizer assim, do papel da mídia na repercussão das notícias e da forma como informa e às vezes desinforma, Carol, por exemplo, atualmente nesse debate sobre a decisão que foi vazada, né, da Suprema Corte dos Estados Unidos, nós temos visto reportagens que ilustram, né, esse debate com imagens de mulheres grávidas, sabe, de 7, 8, 9 meses. Ninguém faz um aborto nessa, sabe, com a gestação tão adiantada. Então, isso é desinformação, isso é um desserviço que a mídia está fazendo em relação a esse debate. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe, com a forma como a gente informa e desinforma, né, sobre esse tema, porque ele mexe com atitudes, com mentalidades, com valores, entendeu? Então, é preciso ter muito cuidado, muita responsabilidade quando a gente lida com esse tema. Claro, assunto extremamente delicado, Marisa. Por isso foi muito bom contar com você para essa análise, para essa conversa. Até uma próxima. Um grande abraço. Obrigada, Carol. Um abraço para você também. Hoje, a lei brasileira garante o direito à interrupção da gravidez quando a mulher é vítima de estupro ou quando a gestação coloca sua vida em risco. Em 2012, uma decisão do Supremo Tribunal Federal também garantiu a possibilidade do procedimento quando se identifica que o feto é anencéfalo, ou seja, não possui cérebro. Apesar da previsão legal, na prática, poucas brasileiras conseguem realizar um aborto na rede pública. Foi o que constatou um levantamento feito por pesquisadoras da Universidade Federal de Santa Catarina, segundo o qual apenas 3,6% dos municípios do país têm serviço de aborto legal na rede de saúde. Ouvimos agora a Marina Jacobs, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela detalha o que a nossa legislação prevê sobre o aborto e explica essa deficiência da rede pública de saúde para ofertar o procedimento para as mulheres que têm o direito. Oi, Carol, eu agradeço pelo teu convite. Olha, no Brasil, o aborto é tipificado no nosso Código Penal, o que significa que ele ainda é criminalizado aqui no país, mas o próprio Código Penal traz situações em que o aborto não é punível, que são as gestações decorrentes de estupro e quando o aborto é necessário para salvar a vida da gestante. Para além dessas situações, desde 2012, as interrupções de gestações nos casos de anencefalia fetal também não são puníveis. Nessas 3 situações, o aborto é um serviço de saúde ofertado pelo SUS. E para acessar, não precisa de processo judicial, boletim de ocorrência, nada disso. Pode recorrer direto ao serviço de saúde. Tem outros casos, como uma formação fetal grave,
que o aborto aí teria que ser autorizado por via judicial. Para além dessas situações, nos casos que não se enquadram em nenhuma dessas exceções, o aborto não é ofertado pelo SUS, que a gente sabe que não impede que o aborto aconteça, né? O número ser pequeno, eu entendo que é atravessado por várias coisas, inclusive pelo próprio estigma e criminalização do procedimento como um todo no país. Existem muitas pessoas que não conhecem a legislação e nem sabem que existem situações em que o aborto é legal e é ofertado no SUS. As pessoas também não sabem que serviço procurar, a disponibilidade dessa informação ainda é muito ruim e muitas vezes nem os profissionais estão bem preparados para informar as pessoas que precisam do procedimento. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o aborto poderia ser ofertado na atenção básica, na atenção primária à saúde, então em quase todos os municípios. Mas hoje no Brasil, essa oferta ainda é concentrada em hospitais. Então, são muito poucos os estabelecimentos que ofertam o aborto. Em 2019, só 3,6% dos municípios brasileiros tinham algum serviço. Isso também dificulta o acesso. Não acesso coloca as pessoas em risco, começando por aquelas que precisavam do aborto para salvar a própria vida. Em relação àquelas gestações de feto anencefalo, pode obrigar alguém a levar a termo uma gestação que compromete a própria saúde física e mental. Já em relação às gestações decorrentes de estupro, pode fazer com que a vítima geste contra sua vontade o fruto da violência que ela sofreu. Além disso, as pessoas podem terminar recorrendo a abortos clandestinos, o que no nosso contexto de criminalização pode ser perigoso e também pode levar a outras sequelas e a óbito. O Item Mais segue acompanhando esse debate. Hoje ficamos por aqui. Amanhã voltamos a nos encontrar. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.